Uau, uau, uau. Isso é a violação máxima do santuário da justiça. Sou um homem adulto com filhos adultos. Ninguém vai falar comigo assim. Ninguém. Isso é uma sessão de humilhação pública. Estamos na China? Um lugar projetado para a ordem pode virar um caos absoluto num piscar de olhos. Você pode passar de um dia completamente normal no trabalho para uma situação de risco de vida. Apresentamos agora alguns dos acessos de fúria mais chocantes em tribunais do país, buscando responder. O que ocorre quando a lei vira desordem na sala do tribunal? Nada disso é para me beneficiar, então vamos ser sinceros sobre isso. Neste vídeo, estou trazendo para você 5 momentos inacreditáveis de dentro de um tribunal, onde às vezes as emoções podem tomar conta e as coisas podem se tornar muito imprevisíveis. Às vezes é ridículo e às vezes é realmente perigoso. Eu sou Vini Politan, vamos investigar. Então, tem uma coisa que você percebe quando trabalha em um tribunal como eu trabalhei por muitos anos, primeiro como promotor e depois como advogado. Todo tribunal está cheio de criminosos. Eles aparecem para ir ao tribunal porque foram acusados de alguma coisa, estão sendo sentenciados por algo ou estão sendo trazidos de volta ao tribunal. E você pensaria que ficaria muito tenso e, sabe, meu Deus, será que esse é um lugar perigoso? Mas a outra coisa que você percebe é que todo o tribunal também está cheio de agentes do xerife, agentes armados do xerife, porque a maioria dos departamentos do xerife fica ligada ao tribunal e os delegados estão lá. Eles fazem a segurança na porta da frente. Detectores de metal circulam pelos corredores e estão em todas as salas de audiência. Então você tem seguranças do tribunal e agentes do xerife e tanta presença policial ali que, apesar do fato de você estar em um lugar cheio de criminosos, você se sente relativamente seguro. Mas há momentos e situações em que as coisas dão errado porque as pessoas que acabam no nosso sistema de justiça muitas vezes estão passando por muitos problemas de saúde mental. E Diabro Redden estava passando por um colapso mental quando ele estava no tribunal em Las Vegas. Esse é um cara com uma ficha criminal, com um histórico, e ele estava sendo levado de volta ao tribunal por violar a condicional, o que significa que ele já tinha recebido uma chance. Ele tinha recebido uma chance de provar que podia, seguir as regras da sociedade e ele não cumpriu. Então ele é levado de volta e ele sabe que nesse dia vai voltar para a cadeia. Os réus sabem disso. Se você viola sua condicional, você vai voltar para a cadeia. E muitos deles temem esse momento. Por isso, muitas vezes, eles não aparecem. Se violam a condicional e acham que vão voltar para a cadeia, simplesmente não aparecem. E o juiz emite um mandado de prisão. Mas Deborah Redden apareceu naquele dia. E o que aconteceu naquele dia? Uau! Um dos momentos mais chocantes dentro de um tribunal, porque ele pulou no espaço do juiz, saltando por cima da bancada. E, ao fazer isso, ele acabou pegando de 26 a 65 anos de prisão por causa da agressão ao juiz, o ataque ao juiz e a tentativa de assassinato do juiz naquele momento. Vou te mostrar o vídeo em 1 segundo, mas entenda uma coisa. No momento em que ele faz isso, ele está indo atrás do juiz que vai mandá-lo de volta para a prisão. Mas o tempo que ele vai cumprir na prisão vai ser assim por causa da violação da condicional. E agora isso se transformou nisso por causa do que ele faz com o juiz. Vamos dar uma olhada nos momentos que antecederam Diabra Redden pular sobre a bancada do juiz e ver o que levou a esse momento. E então vamos assistir ao momento em si. Vamos dar uma olhada. Senhor Redden, há algo que você queira dizer em sua própria defesa antes que eu pronuncie a sentença? Então, basicamente, eu gostaria de dizer ao tribunal e a todos aqui presentes. Com base no meu histórico criminal, parece que eu ainda não sou capaz de... Eu não deveria ser mandado para a prisão pela segunda vez. Você já olhou para o seu histórico criminal? Você já olhou para o seu histórico criminal? Na verdade, acabei de olhar para ele. Quer dizer... Você viveu isso? Eu acho. Sim.
3 crimes graves, 1 delito, 9 contravenções e casos de violência doméstica. Tem muita coisa acontecendo, senhor. Sim. Eu só me lembro, tipo... Agressão contra pessoa protegida por lei, roubos. Tentativa de invasão domiciliar. Pode continuar, não quis te interromper. Eu só pensei assim, vou falar pra ela o que penso. Sabe, vou dizer pra ela que tem uma rede de apoio. Segura aí por um segundo. Tem algumas coisas mais importantes aqui. A linguagem corporal do advogado meio que se inclinando para longe de Diabra Hedden. Tipo, ele sabe que vai para a prisão, mas parece que nesse momento Diabra acredita que ainda tem uma chance. Tipo, ele tem uma oportunidade aqui de talvez evitar voltar para a prisão. Réus, especialmente com longa ficha criminal, já conhecem o esquema, já passaram por isso e viram acontecer repetidamente. Você recebe uma segunda chance, mas não uma terceira, quarta, quinta ou sexta. É basicamente isso que ele pede aqui. Então, mas o comportamento dele agora não parece nada alarmante. O que mostra como as coisas podem mudar tão rapidamente dentro de um tribunal, especialmente com réus criminais como este que tem algum nível de problemas mentais. Vamos assistir a mais um pouco. Como caminhoneiro sindicalizado, sabe? Ganhando dólares por hora. Por hora. E, tipo, o motivo por trás de toda a violência doméstica, eu venho lidando com problemas de saúde mental. E eu não sabia que estava lidando com problemas de saúde mental. E me colocaram para atendimento de saúde mental antes, e mesmo assim eu ainda não sabia que tinha um problema de saúde mental até agosto de 2022, quando percebi que tinha um problema com isso. Tenho um problema de dependência e estou tentando me entender melhor. E, sabe, descobrindo quem eu sou como pessoa e tendo uma boa visão naquele momento. Sabe, situações e apenas tentando aprender com meus erros. Sabe, e eu sinto que não deveria ser mandado para a prisão, mas é o sistema, cara. Você tem que fazer o que tem que fazer. Mas eu percebi que, sabe, se eu estiver em um momento melhor da minha vida, eu não estou usando drogas. Eu não estou aqui cometendo crimes agora. Sabe, e eu sinto que eu deveria ter uma chance, porque estou em um lugar melhor do que antes. Entendo, mas acho que ele deveria experimentar outra coisa, pois não consigo lidar com esse histórico conforme as leis do estado de Adelaide. Opa, ei. Ei, ei, levanta! Nevada, nós estamos aqui! Ei! Levanta. Eu não sei do que você está falando. Levanta! Levanta, levanta! Ei, Sai de cima dela, sai de cima dela. Ah, cara, você está bem, você está bem. parei. Não faça isso. Hey, onde está Mary Kay? Ela está bem? Para cima. Uau! Agora quero que você dê uma olhada nesse momento mais uma vez. Desta vez, quero que você preste atenção em uma certa pessoa no vídeo. Vamos dar outra olhada aqui. Tudo bem, agora, o jovem com a seta vermelha, esse é Michael Lasso. Ele é assistente jurídico do juiz. Veja como ele intervém imediatamente porque não há segurança ao redor do juiz naquele momento. A única pessoa ao lado da juíza capaz de protegê-la desse réu nos primeiros momentos de tudo isso foi o assistente jurídico. Tipo, é assim, você fez faculdade de direito e esse é seu primeiro emprego. De repente, você está na sala do tribunal fazendo papelada ou algo assim. Então isso acontece e ele precisa intervir. E você vê, agora ele está ajudando a segurança e está ajudando a conter esse réu extremamente violento que acabou de atacar o juiz dele. Inacreditável. Então, o que eu quero fazer agora é trazer o homem que eu acredito que literalmente salvou a vida do juiz naquele dia. Você ouviu no vídeo. Vamos chamar Michael Lassau, o assistente jurídico, segurança e guarda-costas na sala de audiência. Michael, muito obrigado por se juntar a nós.
Agradeço de verdade. É uma honra e estou muito empolgado. Bem, que momento! No momento em que aconteceu, aliás, só para todos saberem, eu sou bom amigo do pai do Michael, Al, que conheci quando ele era assistente jurídico em Vegas durante o julgamento da viúva negra Margaret Rudin. Esse julgamento foi há tanto tempo, Michael, que Margaret Rudin, condenada, já saiu da prisão. Isso mostra há quanto tempo conheço seu pai. Então você está sentado lá, ao lado do juiz. Nós te vimos no vídeo. Teve algo no comportamento dele antes que talvez tenha levantado algum sinal de alerta que te fez pensar que tinha algo um pouco diferente ali? Ou foi só mais um dia no tribunal, mais um réu criminal? Acho que, sinceramente, foi só mais um dia. Realmente não havia sinal. Não tinha nada realmente fora do comum quando ele entrou, nada que fizesse você perceber ou suspeitar que, ok, poderia acontecer algum incidente ali. Quero dizer, foi realmente do nada, e acho que isso faz parte da gravidade da história. A ideia de que, a qualquer momento, você pode passar de um dia completamente normal no trabalho para uma situação de risco de vida, onde, sabe, a vida do seu chefe basicamente está em risco. E aconteceu tão rápido e foi tão inesperado que, sabe, acho que é por isso que o vídeo repercutiu tanto nas pessoas, por causa do choque e do espanto de como tudo aconteceu tão depressa. E por que certas pessoas não estavam lá? Há muitas coisas que acho que você poderia ter feito, mas se estivesse lá naquele dia, veria que não havia nada a fazer. Tudo aconteceu muito rápido. Não houve nenhum sinal de alerta. E, sabe, todos nós vimos o vídeo, infelizmente, mas acho que ele serve, espero, como um aviso. E, sabe, é algo que deveria ficar na sua mente para qualquer assistente jurídico ou qualquer pessoa que esteja em um tribunal, que a qualquer momento você não sabe o que pode acontecer. É, certo. Então agora vamos para o momento. Agora ele está pulando por cima da bancada, indo para cima do juiz. Quais são os seus primeiros pensamentos? Qual é a sua primeira reação? E qual é a primeira coisa que você está vendo e percebendo? Bem, na hora eu estava realmente respondendo e-mails. E dá para ver no vídeo que eu estou meio que focado no meu computador, eu estava respondendo alguns e-mails. Eu sou o intermediário entre o juiz e todos os advogados. Durante o processo no tribunal, recebo muitos e-mails e as pessoas me enviam várias coisas. Era nisso que eu estava focado. Vi o réu se aproximar. Ele tinha um mandado de prisão expedido pelo juiz. Então, ele deveria ter comparecido a uma audiência anterior e acabou não aparecendo. Assim, ele acabou violando a liberdade condicional e respondendo a novas acusações. Então, quando isso aconteceu, estávamos numa audiência de revogação da liberdade condicional. Ele compareceu em liberdade e íamos colocá-lo sob custódia naquele momento. Então, de vez em quando, temos réus que ficam nervosos. Quando você vai ser colocado sob custódia, você está com suas roupas de rua e um agente de segurança do tribunal está bem ali. Todos os outros réus que estão sob custódia estão te observando. Eles sabem que você está prestes a ir com eles. E pode ser, compreensivelmente, algo de deixar qualquer um nervoso. Então, já tivemos réus que realmente saíram correndo da sala do tribunal. Um cara pulou do segundo andar e quebrou as pernas. Sabe, na verdade, o problema é que o tribunal está cheio de seguranças e policiais. Quero dizer, eles estão por toda parte. Então, realmente, não tem para onde você possa ir. Mas você nunca espera a ideia de um réu realmente atacar um funcionário do tribunal, ou ainda mais um juiz. E isso nunca passou pela minha cabeça. Então, quando eu estava olhando e respondendo e-mails, ele disse algumas palavras vulgares que chamaram minha atenção. E eu olhei para o lado e, estou te dizendo, foi muito rápido. Eu o vejo pulando por cima da mesa da defesa. Tem uma mesa grande ali. Para ser justo, esse cara era um ótimo atleta. Pulou por cima. Nesse momento, olhei para o lado e vi ele. Havia uma porta à minha esquerda e achei que ele iria para lá. Jamais imaginei que fosse atrás do juiz. E de fato você vê ele e ele simplesmente faz esse salto inacreditável. Foi um salto impressionante por cima da bancada do juiz e então vai e ataca o juiz. Realmente não houve muito tempo para pensar ou fazer qualquer coisa. Foi só agir. Então, naquele momento foi só um reflexo. Eu entrei e tentei ajudar da melhor forma que pude. Bem, o que ele está fazendo com o juiz? Como é lá atrás da bancada do juiz? Porque tem alguns momentos em que a gente não vê exatamente o que está acontecendo. O que ele está fazendo com o juiz? E então, o que você faz em resposta? E como o juiz está reagindo naquele momento? Sim, quero dizer, foi um momento muito assustador para todo mundo e não é algo com o qual eu normalmente esteja acostumado. Então, quando ele pulou por cima da bancada do juiz, no vídeo dá para ver que ele desce, provavelmente onde ficariam os pés do juiz ou embaixo da mesa. E você vê que está um pouco fora do enquadramento.
Assim que ele pulou, a juíza bateu a parte de trás da cabeça na parede de azulejos que temos ali. Então ela bateu a parte de trás da cabeça e eu acho que ele não estava realmente pensando, para ser honesto. Infelizmente, acho que ele só reagiu. Ele não gostou do que ouviu, sabia que ia ser preso e acho que ele simplesmente reagiu. E quando ele pula por cima do banco, ele basicamente agarra os braços e faz um movimento assim. Acho que ele só pulou e fez isso. E quando ele cai em cima dela, uma das mãos dele está agarrada no cabelo dela e a outra mão está presa no pescoço dela, quase nessa área bem aqui. Ele segura o cabelo dela com uma mão e o pescoço com a outra. Então ele não estava dando socos, ele não estava batendo nela, mas o que ele fez foi gritar com ela. E tinha tanta coisa acontecendo que eu realmente não conseguia ver direito. Ele estava puxando o cabelo dela com muita força. Não conseguia entender exatamente o que ele disse para ela, mas ele olhava nos olhos da juíza e gritava, falando coisas para ela. E eu realmente não conseguia entender o que ele estava dizendo porque eu estava gritando com ele. E eu simplesmente agarrei ele e meio que quase coloquei ele em uma espécie de mata-leão. E eu só estava tentando ao máximo tirar ele de cima da juíza. Eu estava fazendo tudo o que podia. Eu não cheguei a dar nenhum soco nesse momento, mas eu só estava tentando tirar ele de lá. E eu estava gritando com ele, tipo, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Levanta, levanta. E tinha muita coisa acontecendo. E na hora, a juíza estava, assim, compreensivelmente muito assustada. E no momento em que consegui levantar ele um pouco, percebi que tinha um agente penitenciário ao meu lado. Assim que consegui levantar ele, ela imediatamente se escondeu embaixo da mesa para se proteger. E aí o resto do vídeo se desenrola. Nossa. Nossa. Agora, enquanto tudo isso está acontecendo dentro do tribunal, obviamente há seguranças e policiais lá, mas os delegados geralmente não ficam muito próximos do juiz. Então vai levar um momento para eles chegarem lá. E obviamente eles reagiram, mas você foi o primeiro a chegar. E você descreveu como se fossem paredes de azulejo, e obviamente tem um chão duro atrás disso. Se ninguém intervier ali, ele pode potencialmente matar o juiz. Com certeza, com certeza. E é isso que eu realmente acredito que ele teria feito se eu não estivesse lá. E a juíza, sabe, ela disse, e de acordo com o depoimento dela, que ela pensou o mesmo. É assustador, porque ao cruzar a divisória do tribunal, ela vira uma barreira entre você e todos ali. Até os oficiais presentes precisam atravessar o local, já que o tribunal costuma estar cheio deles. Por isso sabia que só eu poderia ajudar de verdade. E também, eu quero dizer, eu tenho um relacionamento muito bom com o juiz, e gosto de pensar que qualquer um no meu lugar teria feito exatamente a mesma coisa. Foi inesperado, só uma reação. Felizmente, eu estava lá, mas o problema foi quando ele conseguiu se levantar. No vídeo, quando conseguimos levantá-lo, vi o agente penitenciário. E não é meu trabalho afastar os réus. Então, quando ele se levantou e eu vi o agente penitenciário, eu simplesmente me afastei. Achei que havia mais agentes. Eu meio que não queria atrapalhar. Não queria causar mais mal do que bem. Então você vai ver no vídeo, eu recuo e dou um pequeno passo para trás. E o agente penitenciário que estava lá pulou por cima da grade da bancada do juiz. E infelizmente, ele era muito menor do que esse cara. Quero dizer, o réu era um cara muito grande e forte. E o agente penitenciário, como você vai ver no vídeo, vai ajudar. E esse réu vai e simplesmente começa a bater no agente penitenciário. Quero dizer, você pode ver esses golpes enormes. Ele está simplesmente batendo nele. E eu fiquei preocupado porque o agente penitenciário tem uma arma. E eu estava preocupado que ele pudesse pegar o cinto dele. Ele poderia fazer alguma coisa. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Então, não tive escolha a não ser voltar para ajudar. E foi aí que eu voltei para ajudar. Eu, sabe, fiz o que pude. E você pode ver isso no vídeo, mas eu só tentei ajudar da melhor forma possível. E por fim, conseguimos chamar mais agentes e mais seguranças para ajudar a controlar a situação. Posso perguntar se seu pai te ensinou a lutar ou se defender quando você era criança? Sim, ele ensinou. Já brigamos algumas vezes, mas isso era fora da minha área. Nunca vivi algo assim, ainda mais num espaço tão apertado. Quero dizer, o ambiente no tribunal costuma ser muito tenso, mas normalmente todo mundo sabe qual é o seu papel. Já vimos explosões de emoção da plateia quando, sabe, alguém perdeu um ente querido e o assassino está no tribunal e aí a família não consegue se controlar. Já vimos isso acontecer. Já vimos alguns réus. Nunca vi um réu ir diretamente contra um juiz, porque o juiz, geralmente, como você disse, está em uma posição muito segura. Mas foi o preparo físico e a adrenalina desse homem que permitiu que ele rompesse aquela barreira, pulasse por cima e o atacasse. Posso perguntar como está seu relacionamento com o juiz? Está muito bom. Ainda trabalho lá como assessor do juiz. Não sei se após o vídeo
Ela vai querer que eu saia, mas é grande amiga da família e conseguiu o emprego por isso. Ela é incrível. E ela também é muito trabalhadora. Aprendi muito com ela. E acho que ninguém a culparia se ela tivesse tirado uma licença de 6 meses depois de algo assim. Mas o que ela fez? Quero dizer, no dia seguinte ela disse, sabe de uma coisa? Vou assumir a sessão. Ela não queria que nada a impedisse de fazer o trabalho dela, muito menos, você sabe, um réu dela. Então, em vez disso, no dia seguinte ela vai trabalhar, assume a sessão e simplesmente continua fazendo o trabalho dela. E acho que isso é um testemunho do tipo de juíza que ela é. Não, é absolutamente incrível que ela tenha voltado tão rápido e que ela esteja bem e consiga fazer isso. Então, porque, você sabe, diga o que quiser. Vou dizer o que tenho a dizer que é. Se não fosse por você estar lá, talvez ela não tivesse conseguido fazer isso. Poderíamos estar falando de um caso realmente horrível se não fosse pelo seu heroísmo, Michael. Podemos sorrir um pouco, podemos respirar aliviados. Muito obrigado. E só uma curiosidade, eu queria destacar uma coisa que muita gente não sabe sobre o que aconteceu naquele dia. Todo mundo perguntava, sabe, onde está o agente de segurança do tribunal? Onde está o agente de segurança do tribunal? Bem, se você olhar no vídeo, nosso agente de segurança do tribunal está logo atrás do réu, basicamente para levá-lo sob custódia. E assim que o réu pulou aquela mesa, ele foi atrás dele. E você pode ver no vídeo ele indo atrás dele. Infelizmente, na confusão e rapidez dos acontecimentos, ele caiu e bateu a cabeça na barra do banco. E ele acabou levando 36 pontos na testa. E mesmo assim, quero dizer, foi ruim. E ele também deslocou o ombro. Mesmo assim, ele ficou desacordado por 1 minuto e depois se levantou novamente. E dá para ver na testa dele a pele pendurada. E ele está sangrando por todo lado. Ele está segurando. E ele não está dizendo, tipo, eu preciso de ajuda, ou preciso disso, ou qualquer coisa assim. A única coisa que nosso agente de segurança perguntava era, está todo mundo bem? O juiz está bem? Ei, como está tudo? Tudo o que importava para ele era todo mundo. Só queria destacar que tínhamos um agente de segurança naquele dia, mas imprevistos acontecem. Com certeza. Mais um dos heróis daquele dia. Michael, muito obrigado. Agradeço. Obrigado. O próximo momento vem de Wisconsin, e esse foi um caso tão trágico. Darrell Brooks, novamente, outro homem mentalmente perturbado que atravessou o desfile de Natal de Waukesha com o carro, matando 6 pessoas e ferindo dezenas. Havia crianças lá. Era um dia tão maravilhoso de celebração como uma tradição. E esse cara briga com a mulher dele, entra no carro, usa isso como uma arma e atravessa o desfile dirigindo. É um caso que impactou muito a comunidade. Bem, então veio o julgamento dele, e ele decidiu que ia fazer a própria defesa, o que já é algo inacreditável, algo completamente louco por si só. Mas então, o que aconteceu durante o julgamento foi ainda mais absurdo, porque ele era competente, ele entendia o que estava acontecendo. Ele sabia que estava sendo julgado e tudo mais. Mas houve momentos durante esse caso em que ele perdeu o controle, discutindo com o juiz, fazendo um espetáculo. O juiz precisou colocá-lo em uma sala separada devido aos seus acessos de raiva e palhaçadas no tribunal. Então, em vez de mostrar apenas um momento, quero mostrar uma série de momentos desse caso. E, novamente, estamos falando de alguém que matou 6 pessoas. Ele foi condenado, ele está cumprindo prisão perpétua, mas é o que ele fez durante o julgamento que todos vão lembrar e ninguém vai esquecer. Vamos dar uma olhada. Eu sou um homem adulto com filhos adultos. Ninguém vai falar comigo desse jeito. Ninguém. Não tenho problema em fazer o que você pediu. Não me diga. Assim como quando questionei a competência em razão da matéria que você não provou nos autos, de algum jeito estou causando tumulto de propósito. Vamos lá, cara, sopra com isso. O júri está entrando. Todos de pé para o júri. Não vai funcionar. Você pode ver que ele está sentado de costas para o tribunal ou para a câmera. Ele também tirou a camisa. Também me disseram que ele está ameaçando jogar e quebrar objetos. Isso precisa ser resolvido antes do júri entrar. É por isso que tentei resolver isso corretamente antes mesmo de iniciarmos oficialmente a sessão. Sr. Brooks, pare. Eu não vou parar. Você não está sendo respeitoso com este processo nem com este júri. Não é com todo o respeito. Dizer isso não torna a sua atitude respeitosa. Lição de casa feita por você, senhor. Brooks.
Pare de falar até o júri sair. Obrigada. Ok. Por que não resolvemos isso antes de eles entrarem? Eu não vou abordar isso. É isso que estou tentando resolver, porém. Nós deveríamos tratar de tudo isso antes de o júri entrar, antes de começarmos o assunto. Por favor, sente-se. Para simplesmente tratar da papelada que me foi entregue. Por você, meritíssimo. Isso é... Senhor Brooks, você me interrompeu repetidamente. Você está prestes a ser removido para aquela sala de audiência. Eu não quero fazer isso. Quero que você fique aqui. Mas você continua me interrompendo e trazendo assuntos irrelevantes. Eu te disse ontem, como uma cortesia que foi oferecida a você, para que, sinceramente, você não reclamasse que não recebeu isso o mais rápido possível. Tudo bem, o júri está voltando e eu vou te avisar. Se você mencionar isso de novo, vou suspender a audiência e vou te remover para a próxima sala de audiência por falta de respeito, por interromper, por ser disruptiva e por trazer assuntos irrelevantes na frente deste júri. Você vai perder o direito de estar presente durante a inquirição direta desta testemunha. Você ouviu o que eu disse? Não. Não ouvi. Me oponho, meritíssimo. Você pode se opor, sua objeção está registrada, mas se interromper na entrada do júri, eles sairão. Eu vou mandá-lo sair de novo e você será removida para a próxima sala de audiência. Qual é a base legal para esta decisão, meritíssimo? Illinois versus Allen e demais casos que citei antes. Registrarei isso. Pare de me interromper. O júri está entrando. Vamos continuar com este julgamento, apesar dos seus repetidos esforços para atrapalhar. Ontem, sente-se. Só ontem, senhor, foram 17 interrupções, sem contar a oportunidade que lhe dei, na qual você gastou 15 minutos, certo, discutindo principalmente acusações irrelevantes ou infundadas e pedidos que não têm base na lei ou nos fatos. Fui extremamente paciente com você ontem. Você ainda não comprovou nada do que eu disse com provas. Nada disso é necessário, senhor, porque é assim. Você não consegue suportar isso. Sua crença de que essa é a lei não faz disso uma verdade, senhor Brooks. Sua crença de que essas são posições legais legítimas não muda a lei e não faz disso uma verdade. Então, novamente... Isso era irrelevante porque você não queria... Vou me afastar e dar 5 minutos para o senhor Brooks se acalmar. Depois vou me retirar. Eu não estou bravo com você. Fornecer ao réu e ao tribunal. Então isso teve que ser. Isso teve. Precisava ser dito o... Réu, não foi assim que foi dito. Falei isso, quer ouvir a gravação de novo? Senhor Brooks. Então só eu ouvi. Eu só tenho um ouvido que funciona e ouvi isso. Isso é para você entender. Sua testemunha tem antecedentes criminais. Nada disso me beneficia. Vamos esclarecer isso. Meritíssima, quando eu saio da mesa, eu estou longe do tribunal e preciso elevar minha voz. Este é o suposto registro de Abel Lescott. Pare de falar. Não sei quem vocês pensam que estão enganando. Vou definir e retornar o valor. Este documento. Mais uma interrupção e você vai ser removida para a próxima sala de audiência. É isso que você quer fazer de qualquer jeito. Não quero fazer isso. Não interrompa a advogada ópera. Então, Kim, meritíssimo. Acredito que ele tem 7 condenações criminais anteriores. Por segunda condenação por dirigir alcoolizado em 1997, terceira condenação por dirigir alcoolizado em 1997 e quarta condenação por dirigir alcoolizado em 2003. Invasão de domicílio em 2000. Tudo bem, eu preciso fazer uma pausa. Esse homem está me encarando agora. É muito desrespeitoso. Ele bateu o punho. Sinceramente, isso me assusta. Uau! E esse é um momento assustador para o juiz, não é? O juiz quer manter todos naquele tribunal seguros, e nós já vimos o que pode acontecer quando alguém perde o controle em um momento desses. E isso continuou durante todo o julgamento. Se você prestar atenção, verá que alguns argumentos dele não faziam sentido jurídico. Mas dá para perceber que em algum lugar por trás da doença mental havia alguém que era inteligente, mas não conseguia funcionar e era tão volátil e tão perigoso. E isso está diretamente ligado ao que ele foi condenado. Porque naquele momento em que ele perdeu o controle, ele tirou vidas. Carnificina, pessoas inocentes, crianças devastadas, uma comunidade abalada até o âmago. Enquanto o desfile de Natal dele se transformou em sangue, tripas e carnificina por causa das ações daquele homem. E você viu como tudo ocorreu no tribunal.
Ele está preso pelo resto da vida, um réu perigoso, se representou sozinho, mas no final a justiça foi feita. O próximo momento que quero mostrar para você não envolve violência, não envolve doença mental, mas envolve um homem, um artista muito controverso e figura da mídia chamado Alex Jones. Agora, independentemente do que você possa pensar sobre ele, se você o conhece, este momento é extremamente chocante para dizer o mínimo. Vou explicar como chegamos aqui. Então, Alex Jones foi processado pelas famílias das vítimas de Sandy Hook, o massacre de Sandy Hook, o tiroteio escolar onde todas aquelas crianças pequenas foram assassinadas. E as famílias processaram Alex Jones porque, em seus programas, vídeos e shows, ele dizia ou afirmava que o massacre de Sandy Hook era uma farsa, que aquelas pessoas eram atores contratados, etc. E ele fez isso por bastante tempo. Então, as famílias processaram por difamação. Foi um caso de difamação muito único, muito incomum. Mas o que aconteceu durante o julgamento foi que não houve um julgamento de verdade para decidir se ele realmente difamou alguém ou era responsável. Em vez disso, o juiz decidiu que Alex Jones e suas empresas não forneceram as informações exigidas e não seguiram as regras do tribunal. Então, foi proferida uma decisão automática contra ele. Então, ele perdeu, sem que o caso fosse realmente julgado. O julgamento à revelia foi decretado e houve um julgamento, mas só para decidir o valor das indenizações. Porque em casos civis há a responsabilidade e depois vem a indenização. Essas são as duas partes de um caso civil. Então aqui é só sobre dinheiro. Quanto dinheiro ele vai ter que pagar para as famílias como resultado do que aconteceu aqui? Então estamos preparando o momento. Ele está testemunhando. É um caso civil, então você sobe ao banco das testemunhas. Você tem que testemunhar de um jeito ou de outro. E ele começa essa diatribe. Vamos dar uma olhada. Robin Parker, senhoras e senhores. É sim. Esse é o verdadeiro Robin Parker? Quero dizer, eu disse anos atrás, achei que San Diego tinha um. Robert Parker está bem aqui. Ele é real, não é? Sim. E por anos você colocou um alvo nas costas dele, não foi? Objeção quanto à forma, meritíssimo. Quer dizer, eu disse, não disse. É melhor eu não ter falado o nome dele. Verdade. Eu não falei o nome das pessoas quando eu sabia quem elas eram. Você colocou um alvo nas costas dele, assim como fez com cada pai, cada mãe e cada ente querido sentado aqui. Não. Eu não coloquei. Não, você não colocou. Argumentativo. Não há. Isso é especulativo. Não há fundamento para isso. E é inadequado. O que está acontecendo? Essas são pessoas de verdade. Sabe do que estou falando? Acho que você está só falando demais. Como todos os iraquianos, mas vocês liberais matam e amam. É só que você é inacreditável. Você liga e desliga as emoções quando quer. Isso é só oportunismo. Por que não mostra respeito? Protesto. Meritíssimo, acho que neste tribunal é assim que funciona. Protesto. Há famílias neste tribunal que perderam filhos, irmãs, esposas, mães. Isso é uma sessão de autocrítica. Estamos na China? Já pedi desculpas 100 vezes e estou cansado disso. Não fui eu quem começou, nem fui o primeiro a falar isso. Os proprietários de armas americanos não gostaram de ser culpados por isso, como a esquerda fez. Então, descartamos essa ideia e dissemos que não podia ser verdade. Mas eu realmente achei que poderia ter sido encenado. E mantenho o que diz, e não peço desculpas por isso. E não peça desculpas, Sr. Jones. Por favor, não peça desculpas. Já pedi desculpas aos pais, não. Não, eu não peço desculpas. Objeção. Não peço desculpas a você. Você vai fazer isso de novo. Jackson Laranja, não. Eu não vou. Objeção. Isso é argumentativo. Eu não peço desculpas para você. Bem, está difícil para mim conseguir dizer alguma coisa. É mesmo? Acho que há um oficial, uma testemunha e outro oficial ligados ao tribunal. E eu não posso decidir sobre seus advogados. Com licença. Me desculpe. Agora, o que você viu ali e o que ele está dizendo, do jeito que ele está agindo, ele odeia o advogado, certo? Mas a verdade é que você está diante de um júri. E no final das contas, seja um caso criminal ou civil, você quer criar esse vínculo com o júri. E ele estava fazendo de tudo para não criar esse vínculo, por isso, no final, a sentença tirou sua empresa, InfoWars, do mercado.
por causa dessa sentença enorme, enorme, que foi dada por esse júri devido à conduta absurda no tribunal. Como ele disse, peço desculpas às famílias, mas a maneira como ele está dizendo e a forma como isso está sendo transmitido não faz com que ninguém simpatize com ele. O outro problema que Alex Jones teve neste julgamento foi que não houve julgamento pelos tiroteios de Sandy Hook. Nunca houve um momento em que alguém fosse responsabilizado em tribunal pelo ocorrido. Então, apesar do fato de que ele não teve nada a ver com o tiroteio em si, ele foi colocado nessa posição. Ele é responsabilizado como se tivesse que pagar pelo ocorrido com as crianças. E, obviamente, para os pais, a tortura continuou. Da perspectiva deles, foi implacável. E tudo o que ele fazia e tudo o que ele dizia só aumentava a dor, só aumentava a devastação. Mas a questão é, onde está a linha entre o dano do massacre em si, pelo qual ele não é responsável, e a difamação, pela qual o juiz, por meio de uma sentença à revelia, o considerou responsável? Então foi um caso polêmico. Ainda está sendo litigado. Eu não sei se as famílias vão conseguir alguma coisa com isso, mas elas conseguiram tirar o Infowars da internet e ele não está mais operando. Acredito que para eles houve certa sensação de justiça e êxito. E todos têm empatia pela família. Esse foi o tiroteio em escola mais devastador de todos os tempos, sem dúvida. E quando você fala sobre o que aconteceu? Absolutamente triste de partir o coração. E eu acho que, ao olharmos para esse momento chocante, a lição é, em primeiro lugar, tudo gira em torno do júri. O que eles pensam sobre as pessoas envolvidas nesse caso? E se eles não gostarem de você, você não vai ganhar. Os dois últimos momentos que vou mostrar para vocês vêm do mesmo réu criminal. E eu sempre a descrevo como a ré criminal mais perigosa que já conheci, tanto dentro quanto fora de um tribunal. O nome dela é Taylor Shebsness, um nome que ela mesma criou junto com o marido, que também estava preso. Em 2023, ela foi condenada pelo assassinato do amigo dela. Ela tinha um amigo chamado Shed. E Shed e ela estavam usando algumas drogas juntos, um pouco de metanfetamina. E então isso acabou evoluindo para uma experiência sexual entre eles. E eles foram para a casa dele para fazer isso. Isso é realmente doentio, por isso digo que ela é a pessoa mais perigosa que já conheci. Depois de se envolver nesse ato sexual, após se envolver nesse ato sexual com a amiga dela, que não é desconhecida, não, essa é uma amiga dela. Depois de fazer isso, ela decide tirar a vida dele, decapitando e desmembrando ele. Mas depois que ele está morto, ela mais uma vez o agride sexualmente. Então essa é a natureza do que ela fez fora do tribunal, certo? Coisas bizarras, bizarras mesmo, movidas pela metanfetamina, mas vai além disso, porque há algo maligno dentro dessa mulher. A cabeça decapitada de Shed foi deixada em um balde no porão da casa. A casa pertencia à mãe de Shed. Ela encontrou o balde. O restante do corpo foi encontrado na caminhonete dela e em outros lugares. Ela foi presa, levada sob custódia e depois foi trazida para dentro de um tribunal. De novo, eu disse que tive mais de um momento aqui. Então, ela está no tribunal com seu advogado em uma audiência preliminar. Isso é no começo, enquanto o sistema de justiça está começando a conhecer Taylor Shebsness. Vamos dar uma olhada. Rachel, pode chamar.
Ela resiste ao policial. Resistindo ao policial. Isso depois de atacar o próprio advogado, agredindo o próprio advogado em uma audiência preliminar. Agora, como advogado, certo? E eu estava dizendo, você sabe, um tribunal está cheio de criminosos. Bem, uma sala de audiência em um caso criminal tem um criminoso lá. Às vezes eles estão algemados, às vezes não. Às vezes estão com as mãos presas, às vezes não estão. Às vezes há muita segurança, às vezes não há. Neste caso, não havia muita segurança porque eles não sabiam como a Taylor agia e como reagia nessas situações. Temos outro ângulo desse mesmo ataque. Vamos dar uma olhada. E aqui você vê o motivo. E se você é advogado, sabe, está focado no caso, nos papéis, ele pode nem conhecê-la tão bem. Como você se prepara para isso? Como você se prepara para isso? Advogados de defesa criminal acreditam no que fazem. Eles são a única coisa, a única barreira entre um réu e a prisão. Eles são seu defensor. Eles têm uma obrigação ética, é proteger você, e você está indo atrás dele. Bem, adivinha o que aconteceu depois disso? O advogado saiu do caso. Estou fora, certo? Você não vai continuar por conflito de interesses, vai ser um caso à parte. Tudo registrado em vídeo. Então, isso foi em 14 de fevereiro de 2023. Agora vamos avançar para 4 de abril de 2025. Certo? Taylor Shabbat. Essa Taylor é problema seu. De volta ao tribunal. Tudo bem, é só uma repetição. Viu a diferença desta vez? Solta a gravação. 1, 2, 3, 4, 5 agentes de segurança do tribunal. Tipo, ela já tem um histórico. Ela tem um histórico. Pedindo o isolamento das testemunhas, mas isso pode ser irrelevante. Tudo bem, é uma repetição. Retire o registro. Ele mal se mexeu. Ele mal se mexeu. Ele sabia da história e da segurança reforçada no tribunal por causa do caso Taylor Shabazz desta vez. Ela cumpre prisão perpétua. Ela se declarou culpada desses ataques. E esses não são os únicos ataques. Enquanto estava na prisão, ela atacou um guarda. Ela foi para a enfermaria e atacou um guarda lá também. Ela é extremamente perigosa. E o perigo você pode ver só de olhar nos olhos dela. Nós somos Drop the Record. Então isso é um exemplo do que está acontecendo nos tribunais de costa a costa, dia após dia. Qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento, por isso, quando você está em um tribunal, você precisa de segurança e precisa ficar de olhos bem abertos. Eu sou Vinnie Politan. Muito obrigado por assistir. Nos vemos na próxima vez. Enquanto isso, por favor, não se esqueça de abraçar as crianças.